Olá, neste vídeo você vai conhecer as EDPs lineares de segunda ordem, o conceito de discriminante da equação e a classificação destas equações como hiperbólicas, parabólicas ou elípticas, de acordo com o sinal do discriminante. Vai conhecer também as formas canônicas ou formas padrão de cada uma destas categorias de equações. Considere uma função U de duas variáveis x e y. Uma equação diferencial parcial linear de segunda ordem para essa função tem a seguinte forma. Um termo linear na derivada segunda de U em relação a x, com um coeficiente, vamos chamar de A, que pode ser função de x e y. Um termo linear na derivada segunda mista em relação a x em relação a y, com um coeficiente que também pode depender de x e y, vamos chamar ele de B. Um termo linear na derivada segunda de U em relação a y, com um coeficiente, vamos chamar de C, também pode ser uma função de x e y. Então temos esses três termos de segunda ordem, todos eles lineares nas derivadas de segunda ordem. Além disso, temos também os termos lineares nas derivadas primeiras, com os respectivos coeficientes, um termo linear na própria função incógnita, e um termo independente da função incógnita, independente de quaisquer derivadas dessa função incógnita. A dependência em x e y não é necessariamente linear. Todos esses coeficientes, essas funções que são coeficientes aí, podem ser funções não lineares de x e de y. A linearidade se refere à função u e às suas derivadas, ou seja, todas elas aí aparecendo com potência 1. Uma observação. Alguns autores escrevem este coeficiente da derivada mista de segunda ordem como 2b e não como b. Eu costumo escrever como b simplesmente. Então, dependendo da escolha, algumas das expressões que vamos ver neste vídeo e nos vídeos seguintes podem ser um pouco diferentes. Então, ao consultar a literatura, esteja atento aí a essas eventuais pequenas diferenças. Uma grandeza importante para a classificação desta equação é o chamado discriminante associado a essa equação. Ele é representado pela letra D, por isso que eu não usei a letra D ali como coeficiente, e ele é definido como B2 menos 4AC, baseado, portanto, nos coeficientes A, B e C dos termos de segunda ordem. Observe que, para a definição do discriminante, não faz muita diferença quem é A e quem é C, já que temos o produto desses dois coeficientes. Mas o importante é distinguir o coeficiente do termo da derivada mista, que é o que chamamos de B, dos demais coeficientes das derivadas puras em relação à primeira variável x em relação à segunda variável y. Aqui estamos chamando de A e C. A classificação das EDPs lineares de segunda ordem é feita de acordo com o sinal do discriminante. Temos três possibilidades. D pode ser maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero. Se D for maior do que zero, a equação é chamada de hiperbólica. Se D for igual a zero, ela é chamada de parabólica. E se D for menor do que zero, ela é chamada de elíptica. Uma observação em relação a esses nomes, hiperbólica, parabólica e elíptica, é que isso vem de uma mera analogia da forma da equação diferencial de segunda ordem com a equação geral das curvas cônicas no plano xy. Elas têm essa forma polinomial em x e y, e de acordo com o sinal do discriminante, definido como B2 menos 4AC, você tem curvas diferentes, hipérboles, parábolas e elipses. Então, é uma mera analogia entre a equação diferencial e essa equação das cônicas. Ou seja, os termos hiperbólico, elíptico e parabólico não se referem às soluções das equações diferenciais. Não se referem a nenhum comportamento exibido por essas soluções. São meras analogias, nada mais. Vamos mostrar alguns exemplos. Começando com uma equação com esta forma para uma função u de x de t. Esta equação é chamada de equação de onda de D'Alembert. Ela é usada para descrever a propagação de ondas. Nesta equação temos um parâmetro v, que é uma constante, que representa a velocidade de propagação de uma onda.
Olhando para os termos de segunda ordem, essa equação possui termos em derivadas puras somente. Então podemos identificar o coeficiente A como sendo V2, o coeficiente B como sendo zero, não há termo aí em derivada de segunda ordem mista, e podemos identificar o coeficiente C com menos 1. O discriminante, portanto, da forma B2 menos 4AC corresponde a 4V2 e a uma quantidade positiva. Portanto, este é um exemplo de uma equação hiperbólica. Neste exemplo, para uma função de x e t, esta equação contém um termo na derivada segunda em relação a x e na derivada primeira em relação a t. Essa equação é conhecida como equação de difusão ou equação do calor. O K é uma constante maior do que zero e corresponde à constante de difusão ou à condutividade térmica, conforme o caso. Nesta equação, o único termo de segunda ordem é o da derivada em x. Eu não tenho outros termos de segunda ordem. Tenho um termo em derivada primeira, temporal, mas esse termo não conta para a classificação da equação, somente os termos de segunda ordem. Podemos então definir o coeficiente A como sendo igual a K, B igual a zero, não temos derivada de segunda ordem cruzada em relação a x em relação a t, e C também é igual a zero, não existe termo na derivada segunda em relação a t. O discriminante, portanto, B2 menos 4AC, neste caso, é nulo. Temos então uma equação parabólica. Próximo exemplo. Considere uma função de duas variáveis espaciais, x e y. Essa equação é conhecida como equação de Laplace. Temos aí duas derivadas puras de segunda ordem. Podemos definir A como coeficiente 1, o B vale zero, não temos derivada cruzada, derivada segunda em relação a x e y, e C igual a 1. Com isso, o discriminante, B2 menos 4AC, nesse caso, vale menos 4. É, portanto, negativo, ou seja, isso é um exemplo de uma equação elíptica. Por que então nos preocuparmos com essa distinção entre equações hiperbólicas, parabólicas e elípticas? Uma das razões é que cada tipo de equação requer condições diferentes para que seja garantida a existência e unicidade de soluções. Um segundo aspecto da importância dessa classificação é que ela é invariante por transformações inversíveis de variáveis. Isso significa o seguinte: se originalmente a sua equação estava expressa em termos de variáveis independentes x e y, e você aplica uma transformação de variáveis, reescrevendo a sua equação em novas variáveis alfa e beta, funções daquelas primeiras variáveis x e y, a sua equação nas novas variáveis continua sendo da mesma categoria que a equação original. Para que isso aconteça, basta que essa transformação de variáveis seja inversível, o que abrange uma vasta categoria de transformações. Então, se originalmente era uma equação hiperbólica, continua sendo hiperbólica nas novas variáveis. Se originalmente era elíptica, continua sendo elíptica. Se originalmente era parabólica, continua sendo parabólica nas suas novas variáveis. Um terceiro aspecto, que está ligado ao primeiro de uma certa forma, é relativo à busca de soluções aproximadas para cada tipo de equação. Na maioria das vezes, especialmente nos casos do mundo real, dificilmente se obtém soluções analíticas para as equações com que trabalhamos. Mais frequentemente, se lança mão de métodos numéricos para a obtenção de soluções aproximadas. Pois bem, não existe um método que funcione bem para todas as categorias, que se aplique a todas as categorias indistintamente e que garanta a convergência das soluções aproximadas para uma solução que realmente faça sentido. Digo que esses métodos têm ali por trás as tais condições de existência e unicidade da solução, porque o que se procura com um método numérico é que uma solução aproximada tenda a uma solução, digamos assim, verdadeira. Mas eu preciso ter algo que me garanta que essa solução verdadeira exista. Entram então em cena os teoremas de existência e unicidade.
Então, por conta desses 3 aspectos, pelo menos, é que a gente se preocupa com essa classificação dos diferentes tipos de equações lineares de segunda ordem. Cada uma das categorias de equações de segunda ordem lineares possui pelo menos uma chamada forma canônica, que seriam, em princípio, as formas mais simples de equações de cada uma dessas categorias. Em relação às equações hiperbólicas, por exemplo, temos 2 possibilidades para a forma canônica. Uma delas é aquela em que eu tenho somente os termos em derivadas puras nas variáveis independentes, aqui representados como uxx e uyy, e temos esse sinal relativo menos na expressão da equação. O resto da equação é composto por termos que envolvem as variáveis independentes x e y, a função incógnita u e as derivadas de primeira ordem, o índice x, o índice y. Lembrando aqui que essa dependência em u e nas suas variáveis de primeira ordem é linear, mas em relação a x e y não existe qualquer restrição. Além disso, as equações hiperbólicas também admitem uma outra forma canônica, na qual temos somente o termo de derivada cruzada, a derivada segunda de u em relação a x e y. Esse é o único termo de segunda ordem e o restante da equação é como na primeira forma. Temos dependência em x e y qualquer e dependência linear em u e nas derivadas primeiras. Já em relação às equações parabólicas, a forma canônica é da forma uxx, ou seja, eu só tenho um único termo em derivada pura em uma das variáveis. Pode ser xx, pode ser y, aqui eu coloquei xx. É o único termo em derivada segunda, o restante é como nas anteriores, dependendo de x e y de um modo arbitrário e linear em u e nas derivadas primeiras. Já para as equações elípticas, temos uma forma canônica semelhante à das hiperbólicas, porém com o sinal trocado. Ou seja, eu tenho os 2 termos em derivadas puras, o xx e o yy, com o mesmo sinal relativo. E o restante da equação, como nas outras equações, depende arbitrariamente de x e y e linearmente em u e nas derivadas primeiras. Estas são, portanto, as chamadas formas canônicas de apresentação de cada uma dessas categorias de equações. Essas formas canônicas, em princípio, seriam aquelas de maior simplicidade para cada uma das categorias e mais facilmente tratáveis. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.